Olá, vamos para 2 pedidos em uma peça só. Então, com a minha argamassa C3 branca da Cola Vite, vou pegar um potinho e colocar 2 colheres rasas. Gente, usando luvas e máscara, hein? Para trabalhar com a argamassa. Vou colocar um pouquinho de água e misturar muito bem. Depois que eu coloquei a água e misturei bem, como deixei aí a massa, tirando luvas e a máscara. Vou usar o corante líquido marrom e vou pingar 3 gotas. Eu só quero dar uma corzinha na argamassa. Vou mostrar para vocês a massa, eu quero um pouquinho mais mole. Então, vou pôr um pouco de água e misturar muito bem. Então, eu vou deixar dessa forma, olha, que vocês estão vendo, para eu fazer o trabalho. Pegando o molde de isopor, que é uma bandeja de isopor que veio sonho e guardei. Achei incrível esse modelinho. Então, eu vou passar vaselina líquida. Aí, eu pego o potinho, volto a mexer a massa e vou trocar por uma colher menor, bem menorzinha mesmo, para fazer esse trabalho. Aí vocês vão ver, tira fina e um pouquinho mais grossa. Na verdade, foi bom porque eu fiz um teste e esse é o primeiro. Mas eu fiz outros que eu vou mostrar para vocês depois, que deu certo também de fazer com o meu palito, aquele meu palito de desenho. Agora, com o corante líquido marrom, eu coloquei 10 gotas para ficar mais escuro, para ter um destaque. Então, eu fiz esses detalhes, vou deixar secar por um dia e voltarei para a segunda etapa desse trabalho. No dia seguinte, olha como já está seco. Por isso que eu deixei de um dia para o outro, porque se eu jogasse a massa no mesmo dia, ia achatar o que eu fiz aí o desenho. Então, colocando luvas, máscara, eu vou usar um copo de argamassa. Vou peneirar e depois vou colocar a água aos poucos e mexendo. Depois que eu misturei a água com a argamassa, aí eu já tiro as luvas e a máscara. Gente, em todos os vídeos eu falo misturar, mexer muito bem a argamassa e a água. Agora eu vou colocar em cima do desenho, vou preencher tudo. Ah, um detalhe que eu esqueci de mostrar para vocês que eu sempre mostro. Em todos os vídeos eu mostro a minha massa mole, mas consistente, que nem massa de bolo. Bom, vocês que me acompanham desde o início, vocês já sabem. Então, eu vibrei dessa maneira, né, mexendo o molde e agora com o palito vou furar as bolhas de ar que subiram. Vou deixar 2 dias no molde e voltarei para desenformar. Deixei 2 dias no molde porque a peça ela é fina e consigo desenformar tranquilamente. Então, vocês viram aí que eu mostrei o detalhe que eu não consegui preencher totalmente. Olha como que ficou. Para desenformar foi muito fácil. Olha esses detalhes. Que eu vou fazer agora? Vou pegar um estilete, vou tirar o excesso de massa e depois eu venho com a lixa massa 220 a mais fininha, só para fazer o acabamento. Então, vocês viram aí que eu tirei o excesso da massa, passei a lixa. Eu verifico a peça toda e precisa novamente passar a lixa. Então, o que eu vou fazer agora? Vou deixar essa peça secar bem na sombra e depois voltarei com o processo final.
A peça, ela não tá muito seca, como eu vou mostrar para vocês aí. Olha só como que ficou, né? Eu achei bem interessante esses detalhes, se viu aí no meio, que ainda tá um pouquinho molhada. Mas eu quero fazer um trabalho, um furinho com a mini retífica. Peguei um prego da mesma espessura do incenso para fazer o furo. Aí eu faço o furo, dou uma limpadinha, aí eu coloco o incenso para ver se dá certo e assim eu vou fazendo o trabalho. Enquanto isso, eu vou furando, quero aproveitar, agradecer a todos vocês que estão aqui desde o começo. Você que chegou agora, seja bem-vindo. E você que é membro do canal, muito obrigada. Gratidão a todos vocês. Olha aí, então ficou um buraquinho, você coloca o incenso e vai ficar dessa forma. O que eu vou fazer agora? Vou deixar a peça secar bem na sombra e aí sim voltarei para fazer o processo final. A peça, ela tá bem seca e limpa, então vamos impermeabilizar com a Smart Resina da Dry Leves. Esse impermeabilizante é 5 em 1, tem a função de primer, selador, impermeabilizante, verniz e uma membrana de cura. Você encontra no site Escuto Véio com o cupom de desconto PAT5. Eu gosto de colocar nesse potinho para não sujar o impermeabilizante. Então eu vou dar 3 demão a cada demão, respeitando em duas horas. Voltarei para mostrar a peça pronta. Ela está toda impermeabilizada. Vocês estão vendo aí que tem um degrau, porque eu coloquei o anti-impacto, que são rolhas que eu corto com o estilete. Tem até um gabarito de madeira, que eu já até mostrei em um vídeo curto. Então fica dessa maneira. Eu achei que ficou demais, eu gostei. Coloquei a foto para vocês verem que a seguidora mandou para mim para ver se dava certo com a argamassa, porque a artesã não é daqui do Brasil e ela trabalha com outro produto com uma massa muito mais mole. Então vocês viram aí a foto, né? E o que eu fiz aproximou até que ficou bem interessante. Agora eu tô acendendo o incenso para ele queimar e cair na peça. Estou testando o impermeabilizante para ver se não vai estragar o impermeabilizante e a peça. Então eu vou deixar queimar e voltarei para mostrar. Olha aí, então ele queimou, caiu em cima da peça. Vou limpar a peça com um pincel e vou verificar se está tudo ok. Gente, ela está perfeita. Eu adorei o resultado. Vou mostrar novamente, né, que tá com anti-impacto. Esqueci de mencionar que eu colei com cola instantânea. Eu mostrando novamente, vou colocar a foto que a seguidora me mandou por mensagem no Instagram, só para vocês verem novamente. Claro, cada um faz da sua maneira, mas dá para ver os riscos mais finos e os riscos mais grossos. Daí eu fiz mais 2 com tonalidade de azul. Azul escuro e azul claro. Tô mostrando aí, né, o furinho, né, para colocar o incenso. Então, as 3 peças ficaram diferentes. Usem a criatividade. Eu sei que muitos vão gostar e muitos não. E aí, o que vocês acharam? Me diz aqui, vou gostar muito de saber. Espero vocês num próximo vídeo.